Mushoku Tensei. Se você já ouviu falar dessa série, você também pode estar por dentro da reputação como o pioneiro do gênero Isekai. Esses rótulos eles querem dizer que Mushoku Tensei não é apenas uma série Isekai padrão, mas na verdade é uma obra de definição de gênero, tipo O Senhor dos Anéis, que todos vão lá para pegar referências e aplicar nas suas próprias histórias. Antes de continuar, eu só queria dizer uma coisa. As histórias com a premissa de viajar para outro mundo, ou seja, Isekai, é muito mais antigo que os próprios livros da Alice no País das Maravilhas. Em Sonho de uma Noite de Verão, existe uma viagem para outro mundo. Isso também ocorre em Inferno de Dante e nos mitos de Orfeus e Odisseus. Na realidade, esse tema é quase tão velho quanto a própria Terra. É claro, essas obras não são do gênero Isekai, já que Isekai, como nós conhecemos hoje em dia, é especificamente um subgênero do Japão. Quer dizer, tem um bom motivo para o marketing do anime se apoiar na reputação de o primeiro Isekai. Hoje em dia, os animes Isekai estão super saturados, principalmente em web novels no site japonês Shosetsuka ni Naro, ou Naro, vamos abreviar para Naro, que basicamente significa vamos nos tornar romancistas. Apesar de o autor ter começado a publicar a novel quase ao mesmo tempo que Re:Zero e The Rising of the Shield Hero, Mushoku Tensei teve sua adaptação de anime uns 4 anos mais tarde do que seus colegas, se eu não me engano. Então eu quero que você fique bastante cético quanto à alegação de que o Isekai ele começou com Mushoku Tensei. Histórias de protagonistas indo parar em outros mundos de videogame, né? Foi um dos gêneros dominantes lá em Naro, bem antes de Rifujin na Magonochi começar a postar a história no final de 2012. O próprio autor é bastante aberto sobre o fato de que a história se baseia em elementos de outras web novels que eram populares na época. Enfim, o que a série fez foi reunir uma porrada de tendências existentes e compactou em um gênero. Nesse sentido, você pode dizer que foi um pioneiro, mas sabe que ela só se tornou uma novel top no Naro por outros motivos. Eu ainda não fiz uma apresentação. Yo, Hulk aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, hoje eu irei contar a história por trás não apenas do boom de Mushoku Tensei, mas da comunidade de leitores e escritores que compõem o Naro, para que você possa entender por que Mushoku Tensei subiu ao topo do ranking do site e se tornou como pica. Esse vídeo deu trabalho e provavelmente você vai gostar de ver ele, então já deixa o seu like e comenta sobre sua opinião a respeito do anime ou da web novel, ok? Então vamos lá. Quando o site Naro foi lançado pela primeira vez em 2004, o cenário das web novels estava um pouquinho diferente. Isso não foi muito tempo depois do boom do cell phone novel no Japão, que é basicamente uma web novel escrita inteiramente no celular para celular. Isso era muito popular entre os adolescentes e jovens. O público original do Naro eram mulheres e os dramas românticos eram o gênero dominante. O que foi que aconteceu? Embora a explosão do Isekai não fosse inevitável, o Naro ele permitiu que essa tendência alcançasse outros patamares. Embora seja um site para postar novels, muitos usuários postavam seus blogs e artigos. Era meio que tudo liberado no começo. Isso significa que durante anos as pessoas usavam o site para postar fanfiction. Isso lembra alguma plataforma? Então, vamos continuar. Em meados dos anos de 2000, uma certa web novel e um anime era particularmente popular entre a multidão de fanfiqueiros. Zero no Tsukaima tem uma das premissas mais maleáveis que você pode encontrar na realidade. Na história, a heroína Louise invoca um garoto chamado Saito do Japão moderno para o seu mundo de fantasia. Por causa disso, é considerado um isekai por si só, mas o fator invocação permitiu que autores fanfiqueiros brincassem com todos os tipos de ideias, como ter Louise invocando um personagem de uma série diferente ou uma auto-inserção ali, um self-insert. Essas fanfics foram importantes para a formação das raízes do que agora a gente chama de gênero Isekai. O autor de Re:Zero, em uma entrevista, lembrou a época em que os fanfics de Zero no Tsukaima eram motivos de raiva das web novels e como ele mesmo começou como autor escrevendo fanfics. Quando o protagonista de Re:Zero, Subaru, se encontra pela primeira vez em outro mundo e faz o comentário autoconsciente, esse é um daqueles Isekais invocando coisas? Ele estava se referindo a Zero no Tsukaima e suas derivações criadas por fanfiqueiros. Versão brasileira Herbert Richards. Na verdade, você poderia dizer que Naro cresceu como um site em parte por causa das fanfics, o que me lembra um site bem específico.
Eventualmente, no entanto, eles ameaçaram ofuscar as histórias originais que estavam sendo hospedadas na plataforma, e os ADMs criaram um site específico para fanfiction em 2010, mas isso não deu muito certo, já que os usuários eles preferiam ficar com a plataforma em que recebiam mais visualizações. Quando a fanfic foi totalmente banida em 2012, os autores eles encontraram seu caminho ao redor disso escrevendo histórias que seguem a lógica da fanfiction, apenas sem a conexão explícita disso. O site era grande o suficiente naquela época para não precisar ser sustentado por fanfiqueiros. Foi nesse contexto que Mushoku Tensei começou a ser publicado. Hifujin no Maganochi, em várias entrevistas, falou de como tentou enviar suas histórias aos editores, mas ele foi negado. 7 anos antes de começar a escrever Mushoku Tensei, ele passou 5 anos tentando e falhando em ser publicado. Ele acabou ficando tão desanimado que parou de escrever completamente. Descobrir o site Naro foi o que o ajudou a superar seus sentimentos de fracasso e tentar escrever o tipo de coisa que ele gostava de ler. Não importa se sua história é desajeitada, se outras pessoas podem se colocar lá fora e escrever histórias que seus leitores gostam, então eu também posso. A história de Mushoku Tensei começa com um protagonista desempregado de 34 anos sendo expulso de sua própria casa. Ele considera toda a sua vida ali até que ele é morto por um caminhão, o famoso Trunk-sama, no que ele pensa como um ato sem sentido de autossacrifício. Através de uma reviravolta do destino, no entanto, ele é reencarnado com um mundo de fantasia como recém-nascido e blá 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 blá. Nesse mundo que ele decide que quer recomeçar, levar a vida a sério desta vez. Hifujin no Maganochi, ele também diz que foi inspirado por Isekai, que basicamente é traduzido para um harém escravo em uma masmorra do mundo alternativo, que não faz o menor sentido. Essa novela tinha um tipo de enredo e meio metódico assim, mas foi escrito com prosa fácil de ler para os adolescentes, para poderem entender, ou seja, parágrafos curtos, para que fosse fácil de ler como uma web novel. Aí foi dessa maneira que Mushoku Tensei começou, como uma história perfeitamente legível, mas também sem rumo sobre um garoto aprendendo magia em um mundo de fantasia qualquer. As coisas só mudaram quando Roxy entrou em cena. Na história, ela é contratada como tutora mágica do nosso protagonista Rudeus, mas ela também serve um importante papel de abordar seus traumas sobre sair de casa. O capítulo em que ela leva Rudeus em uma viagem para fora causou ondulações na comunidade do site. A história imediatamente ela disparou no ranking do site e dentro de um ano garantiu ali o primeiro lugar geral, no topo. Isso mostrou para o autor que o tema de enfrentar o trauma foi a parte mais interessante da história, né? E ele fez questão de continuar enfatizando isso à medida que a trama ela avançava. Como você pode notar, Hifujin no Maganochi, ele foi o tipo de autor que levava muito em conta o feedback dos leitores enquanto ele elaborava sua história. Ele desenvolveu muitos dos aspectos mais legais da história dele à medida que ele avançava, tentando antecipar o que surpreenderia e seria interessante ali para os leitores. Ao menos a gente pode dizer que ele levou em conta os fãs, enquanto uns autores aí, hein? Tá com Titan. O autor de Mushoku Tensei também estava profundamente consciente do que é que os seus colegas autores eles estavam fazendo. E constantemente ele incorporava elementos de construção de mundo, ele colocava elementos ali, achava legal. Então ele colocava ali porque sim. É claro que anos depois ele admitiu em uma discussão com o autor de ReZero que um dos melhores arcos dele, né, de Mushoku Tensei, ele pegou literalmente, ele roubou Kibo do ReZero. Olha só que safado. Um dos aspectos mais notáveis de Mushoku Tensei é a frequência com que ele muda ali o enredo. Quando você termina de ler, você já vai ter encontrado quase todos os clichês de fantasia que existem, desde academias mágicas até guildas de aventureiros. Mas é claro, tudo tá bem encaixado, sabe? Porque tá tudo fundamentado na história do protagonista, do Rudeus. Era a vida de um homem que nunca para de evoluir, sabe? E o enredo é moldado pelo escritor, pelos leitores, pela comunidade ali do site que for publicado. É importante perceber que a falta da restrição de conteúdo, a influência ali da editora no site e tal, significa que o autor estava livre para levar a história dele em qualquer direção que ele quisesse, não importava o quão estranho ou censurável fosse, tá entendendo? Nenhuma das qualidades mencionadas pode explicar o sucesso de Mushoku Tensei. Não importa o quão memorável seja uma história, não é o tipo de coisa que se esperaria que explodisse. Além das influências habituais de RPG, o autor também cita jogos eróticos, como a série Toshin Toshi e Race, que inclusive tem um hentai. Porque, segundo o autor, esses jogos ensinaram ele a tecer desejos sexuais em suas narrativas como ponto de enredo. Nossa, que bizarro. Então, quando um jogo em que você joga como um instrutor é uma de suas principais influências para construir o seu personagem, você provavelmente não é o tipo de escritor que tá esperando aparecer na mídia, tá ligado? O cenário das web novels em geral teve um impulso muito
grande, significativamente grande, gigantesco na realidade, quando Sword Art Online se tornou um sucesso de anime em 2012, cujo Furimiya, o autor de Unnamed Memory, lembra o impacto que o sucesso de Sao teve. Olha só o que ele disse. Era uma época em que as fanfics eram mais populares do que web novels originais. Então, quando Reki Kawahara ganhou o Dengeki Novel Prize com Axel World, ele provou que havia um caminho além de concursos de novels e publicação comercial. Por mais que eu pensasse que era devido à sua própria habilidade, também me fez pensar que se eu fizesse o meu melhor, minhas palavras poderiam alcançar os outros também. Ou seja, autores amadores, bem como leitores, ansianos por algo semelhante ali, eles reuniram-se online ali. E como o site de novel japonês mais popular na época era o Naro, é por isso que Sao também é algumas vezes descrita como uma pioneira, entre aspas, do gênero Isekai, embora o próprio autor discorde desse rótulo. Com o Mushoku Tensei entre os romances Naro mais populares durante o boom de Sao, naturalmente isso se tornou uma influência meio que formativa, sabe? Você tem que passar por isso, briga para poder escrever coisas interessantes para aquele público que queria mais de Sao. A influência mais notável de Mushoku Tensei foi popularizado a parte da reencarnação da fantasia Isekai. O meio mais típico de transferir o protagonista para o outro mundo era a invocação. Por exemplo, Re:Zero tem invocação, Shield Hero tem invocação, The Ideal Sponge Lifer também tem invocação. Depois de Mushoku Tensei, no entanto, a reencarnação ela tornou-se meio que um padrão. Também se tornou popular enfatizar temas de arrependimento com a vida anterior, como Death Magic to the Parallel World Rhapsody, e retratar o outro mundo como uma maneira de recomeçar, cortando todos os laços com o velho mundo. Se Mushoku Tensei era tão influente, por que não ganhou um anime antes? Você poderia perguntar. Bom, isso se deve principalmente às peculiaridades da indústria dos animes. De acordo com o autor Nobuhiro Ozawa, caramba, esses nomes são difíceis. O anime de Mushoku Tensei, ele foi autorizado em 2016. Agora, no que diz respeito às adaptações, esse ano foi um momento divisor meio que de água, porque Konosuba e Re:Zero foram ao ar naquele ano, e ambos foram tipo grandes sucessos, assim, explosão. Sao inspirou produtores a direcionar web novels ali, videogames e tal, sabe, fazer mais animes disso. Então, Konosuba e Re:Zero provaram que as novels de Naro, Isekai, elas valiam a pena investir em alguma coisa, tá ligado? E a partir de 2018, a indústria de animes, ela viu tipo uma explosão de títulos originais de Naro e tal, tudo que vinha daquele site muito grande, periri pororô. Enfim, como tende a levar de 2 a 3 anos pra um anime de TV ir pro ar, após receber a aprovação, você vai conseguir rastrear, o anime de Mushoku Tensei. Foi aprovado justamente quando Konosuba e Re:Zero teve o boom. Mushoku Tensei era simplesmente parte dessa onda, sabe? Mas teve um período de pré-produção mais longo do que a maioria, porque o processo de aquisição da equipe para adaptação do material foi um pouco difícil. Ou seja, para animar Mushoku Tensei, eles literalmente precisaram fazer outro estúdio. Acabou saindo mais tarde do que, sabe, a montanha de outros títulos que saíram por volta daquela época. Enfim, dizem que a maré alta leva todos os barcos, ou sei lá quem é o diabo que fala isso. Pelo menos no caso de romances Naro, isso provou ser verdade. Como vimos, o Mushoku Tensei sozinho não foi responsável pelo boom atual. Foi preciso um impulso vindo de muitos lados diferentes para que finalmente alcançasse o mainstream, como a gente conhece hoje. Essas novels criadas nesse site lá no Japão são as obras mal feitas de fanfiqueiros. Nenhuma animação pode eliminar, sabe, os defeitos dela. Rifujin na Maganoite uma vez teve uma visão estreita em relação aos autores de Naro. Eu não queria ser comparado a esse nível. Pensei que estaria me baixando. Ele admitiu isso. Mas foram as suas experiências com o fracasso que o fizeram meio que se afastar aquele orgulho dele, o orgulho equivocado. E, bom, enfim, quem era ele pra julgar aquelas pessoas, se colocando lá fora? É tão fácil você colocar você mesmo, sabe, em um pedestal e zombar dos esforços dos outros, mas se você tentasse publicar uma web novel, você perceberia como é difícil criar uma coisa que atrai leitores, entende? A escrita, ela pode ser terrivelmente consistente de Mushoku Tensei, e eu nunca pensei muito sobre o fato do autor lançar o protagonista como uma caricatura ridícula de um otaku pedófilo. Enquanto você continuar lendo, você vai notar o crescimento do autor, e essa é realmente uma história escrita do coração, sabe? Pro autor que passou anos da vida dele se dedicando absurdamente a essa obra, com pouca perspectiva comercial ou sei lá, qualquer reconhecimento literário na época, eu só tenho uma coisa a dizer. You son of a bitch!
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente aqui do canal. Esse não foi um vídeo tão zoeiro e acabou se tornando um vídeo bastante informativo. Eu recomendo que você dê uma olhada no nosso site, lá tem a novel de Mushoku Tensei traduzida para português. Enfim, é isso, deixe seu like, se inscreva e até mais.